pra todos, Deus abençoe. Seja bem-vindo no meu canal, eu sou Viviane Ramos. E hoje eu vou estar passando a lição de número 13, a última lição dessa revista. Depois eu chegar mais revista, eu vou dar mais lição. É isso aí, continue no canal. Se inscreva, dê joinha e compartilha. Me ajuda aí a fazer a obra de Deus. A lição 13 diz assim: quando Deus restaurou o justo. Que justo é esse? O justo era Jó, né? Caso você esteja chegando aí, primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. E vamos aprender aqui. O texto ora diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando olhava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes possuía. Jó no capítulo 42 e 10. Então, caso você não saiba, Jó foi um homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava do mal. Mas ele era muito abençoado por Deus, né? Era rico financeiramente, comparado hoje como um dos maiores empresários. E aí o Satanás vendo aquilo, né? Aí Deus perguntou para Satanás: ouviste o meu servo Jó? Ninguém é semelhante na terra como ele. Homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava do mal. E aí então o Satanás falou: ah, mas o Senhor também abençoa ele financeiramente, é por isso que ele é fiel, por isso que ele é íntegro. E foi falando. Aí Deus então, aí Satanás foi permitir: mas tira o bem material dele pra você ver se ele peca contra você, se ele blasfema contra você ou não. Aí foi quando então Deus aceitou esse desafio. E aí o Satanás saiu, foi lá, tocou nos bens material de Jó, né? Matou juntas de camelo, de ovelha, né? De bois. E até os filhos, né? 10 filhos morreram de uma vez. E depois até a saúde de Jó. Satanás tocou na saúde de Jó com a chaga maligna. E Jó sofreu muito. Mas aí no meio do sofrimento, naquele meio do sofrimento, Jó, né? Tudo sentindo dor, muito sofrimento. Ele se levantou e falou: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó falou assim: bendito seja o nome do Senhor, ele continuou fiel ao Senhor, adorando ao Senhor e não blasfemou. Ele venceu, né? Jó foi vencedor, continuou fiel ao Senhor. E aí foi neste momento que o Satanás foi derrotado. Mas aqui nesse textuário diz que Deus mudou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Mas que amigo, né? Tá aí nos outros vídeos que passou, eu falei detalhadamente na lição, cada amigo dele, né? Ele Uber, Bades, Alfá. Os amigos acusaram, achando que ele estava passando por aquele processo de sofrimento, de humilhação, porque ele tinha feito mal, os filhos dele tinham feito mal, era por causa do pecado, ele plantava, colhendo o que plantou. Outra amiga acusou, condenando, dizendo que lá vem pecado, que ele tinha que condenar, que ele tinha que confessar o pecado, estava condenado, né, agora com aqueles tanto sofrimento, que ele tinha que confessar o pecado. E outro amigo chamou ele até de burro, falta de sabedoria, e tantas acusações, calúnia, má difamação, e tantas outras coisas. Outros até os jovens, o Jó era um homem muito sábio, né, na sua personalidade ali, Deus na vida dele, ele ensinava, era como um juiz justo na cidade. E aí agora neste momento de dor, de sofrimento, de angústia, né, por estar tão sofrendo, humilhando também, né, pelos amigos. Aí Jó, então, as pessoas, até os jovens, olhavam e sorria da cara de Jó, né, era muito sofrimento mesmo que Jó passou. Mas aí diz a palavra que o cativeiro, ou seja, que Deus abençoou Jó financeiramente, né, deu em dobro tudo quanto antes possuía, quando ele orou pelos seus amigos. E esses amigos que acusou, que condenou a Jó. Então presta atenção que tem um mistério aí. Ora pelos seus amigos, ora pelos aqueles que te caluniam, que te falam mal de você, né, que você tá sabendo de algum amigo que tá com ódio, falando mal da sua vida. Então ora pra ele, perdoa e ora pra Deus abençoar eles. É isso aí, não é oração contrária não. É pra Deus abençoar a vida deles. E aí Deus vai te dar em dobro a benção, porque você já tá perdoando, Deus vai ficar mais feliz com você e você está amando o próximo como você mesmo. Então Deus vai te abençoar, porque você vai continuar fiel a Deus. E foi o que aconteceu. Jó, ele orou pelos seus amigos, Deus acrescentou aqui, vou ler novamente, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, né, outro tanto que foi em dobro, outro tanto em dobro, tanto quanto dantes possuía. Jó 42 e 10. Então Deus restaurou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Então é isso aí, vamos aprender nessa lição. Ora, perdoa, ama, faça o bem e a vitória é sua em nome de Jesus. E aí vamos continuar aqui a verdade prática.
A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência de esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então está aí a restauração, né, acontece, né, no ser humano em razão do amor e da misericórdia de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericordioso e nos ama tanto, que enviou Jesus para morrer na cruz para nos salvar, né? Jesus deu a vida dele por nós para nos livrar nossa alma do inferno, para nos salvar. Então o amor de Deus é grande, é incomparável de tal maneira, é isso aí. Nosso Deus é amor e misericordioso. Agora vamos lá ao tópico 1, a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 10 demonstram como Deus expôs a Jó sua opinião na criação e sapiência em preservá-lo. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ele. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se não apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor o terror de Jó, como se comportaria ele diante do criador dessa criatura? Então foi uma palavra, né, que Jó conversou com Deus na outra lição passada, né, que Deus ali deu até o exemplo, né, como aquele animais, né, como aquele crocodilo, aquele animal, né, feroz, que tinha muita ali força, né, para domar, né, e Deus tem o domínio sobre todos os animais, né, a formiguinha, né, e ali também esse animal aqui que foi na outra lição passada, né, que Deus falou para Jó, né, que Deus tinha todo o domínio, aí Deus mostrou para ele, falou sobre a criação, né, e ele então viu como que Deus é o dono da sabedoria. Jó estava questionando porque ele não sabia que era um desafio, era um mistério. Deus não usou ninguém para profetizar para ele, ninguém para avisar. Então foi por isso que ele questionou, achando que Deus não estava ali no controle, que estava sozinho. Mas quando na verdade Deus estava bem de perto, e como o dono da sabedoria estava sabendo sim o que estava fazendo, né? Glória a Deus, aleluia. Né? E nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, santo e verdadeiro. Então neste momento aqui, né, dessa lição, né, Jó questionou aí, mas ele agora, né, se humilhou e viu que Deus é grande, Deus é o dono da sabedoria, que Deus é o criador de todas as coisas e é Senhor. É isso aí, glória a Deus, aleluia. O 2, a reverência e submissão. Diante dos assombros vistos da criação de Deus, Jó agora exclama, bem sei eu que tudo pode. Jó no capítulo 42 e 2, é quando ele viu que Deus tudo pode, né, Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que Deus tem um domínio sobre a formiguinha, Deus tem um domínio sobre o passarinho, Deus tem um domínio sobre o peixe do mar, isso mesmo, Deus tem um domínio sobre tudo, né, era o Benemonte e o Levitã, né, aquele animal ali que Deus colocou ali, conversando com Jó, sobre um exemplo, né, que Deus tem um domínio sobre esses animais, né, e aí os tubarão e tantos outros animais ferozes, bravos, valentes, Deus tem um domínio sobre todas as coisas, porque Deus, ele é Senhor, ele é dono da sabedoria. Então foi quando Jó, né, nessa palavra, ele reconheceu isso aí, né, e se humilhou perante Deus, sabia? Então, que Deus estava permitindo ele passar por aquilo, é porque Deus sabia muito bem. É isso aí, glória a Deus, aleluia. E aí, continuando aqui, agora é do 3, né? Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continuava a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Conforme descrito no seguinte palavra, como ouvidos meus olhos, ouvidos ouvi. Com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te vê com os meus olhos. Jó 42:3. Ou seja, Jó ouvia, né, as pessoas falar sobre Deus, né, ouvia, né, um comentário. Mas agora ele estava vendo. Vendo o quê? Vendo a sabedoria de Deus sobre a criação. Que tudo Deus criou, Deus formou para o seu louvor. Que Deus tem um domínio e cuida de tudo. Ele agora ouviu de perto, né, a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a inteligência de Deus, é isso aí. Então ele agora viu de perto, meio da luta, meio da provação. Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando aqui, no 2, a intercessão de Jó, a ira de Deus. Então, após se dirigir a Jó, o Senhor virou-se para o Elifaz, o Temanita, aí diz aqui, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos,
porque não disseste de mim o que era reto com os meus servos Jó. Jó 42:7. Então a ira de Deus se acendeu. Sobre quem? Sobre os amigos de Jó, que a condenaram, que o acusaram, falou que ele estava em pecado, que ele tinha que confessar. Chamou ele de jumento, comparando como jumento, né? Um burro ali e um jumento. E esses amigos que falaram mal de Jó, que acusaram, que condenaram, Deus viu, né? E a ira de Deus se acendeu sobre eles. Está aqui, né? Como eu acabei de ler, né? Diz assim: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Jó, capítulo 42:7. Foi uma teologia, uns estudos, né, teólogos que eles aplicaram ali, né, dizendo que Deus estava contra Jó, e quando na verdade Deus estava a favor de Jó e estava ali vendo tudo bem pertinho, né, o desafio. Deus estava sabendo o que estava acontecendo. E os amigos, sem saber de nada, né, do mistério de Deus, que era o desafio entre Deus e Satanás, foram lá acusar, condenar, achando que Jó estava em pecado. E aí, quando Deus ouviu, né, todos os amigos questionando, falando, condenando, acusando, a ira de Deus se acendeu, né? E Deus então foi lá e fez o quê, né? Fez o quê? Vamos aprender agora o que aconteceu, né? Diz aqui, ó: eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram ao seu sofrimento e algum pecado cometido por ele. Foi o que eu já falei. Agora do 2, o pecado do amigo de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado do amigo de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Então, para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta de um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentre os propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não de uma forma de punição. Então está aí o amigo que errou, né? Esse ele faz. E diz assim o 4, a oração de Jó. Deus dirige aos amigos de Jó e aconselha-se a ir ao patriarca para que esse intercede por ele. Jó no capítulo 42:7-8. Então esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma energética e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma aprovação. Então foi neste momento aí que eu estava falando, que os amigos foram lá, falaram, acusaram, né, Jó. E o que Jó fez? Deus fez, a ira de Deus se acendeu quando os amigos falaram dele. Aí Deus foi lá e fez os amigos, nessa palavra que eu acabei de ler, fez os amigos de Jó ir lá pedir para Jó orar por eles. Foi aqui, né, onde eu acabei de ler a oração de Jó. Aí, graças a Deus que Jó tinha muito amor no coração, né, amava Deus acima de todas as coisas e amava o próximo como ele mesmo. O próximo dele seria os amigos no momento que estava precisando da oração. E Deus orientou a Jó como deveria orar, ou seja, como fazer o sacrifício, né, para orar, que antigamente era assim. Hoje não precisa mais, porque Jesus, né, ele é o sacrifício vivo que veio na cruz, morreu para nos salvar, né, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, o que aconteceu? Jó pegou, né, fez tudo certinho como Deus mandou e orou pelos seus amigos, Jó. Agora imagine aqui, né, neste momento, o 3, a restauração de Jó, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual, né? Então foi um momento assim, imagine, irmãos, uma pessoa comparada como Jó, como um homem pecador, comparada como um jumento, comparado como agora nesse estado Zé Ninguém, moral, espiritual, financeiramente mais pior, ainda que perdeu tudo, até a própria saúde. E agora Deus pega essas pessoas, essas mesmas pessoas, presta bem atenção nessa lição, que fizeram isso e manda ir lá, né, atrás de Jó e orar, pedir para Jó orar por eles. Imagina como que Deus é sábio, é dono da sabedoria soberana. Graças a Deus que Jó obedeceu, Jó orou, fez o sacrifício ali como Deus mandou, ó, tá tudo certinho. Jó orou pelos amigos, pedindo para Deus perdoar. Deus perdoou os amigos, Deus abençoou os amigos porque Jó orou. Olha aí tá o segredo. E outra coisa mais importante, diz aqui, como eu já li lá no textuário, né? No textuário, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. Então, veja o mistério. Naquele momento da oração, que Jó orou pelos amigos, Deus abençoou, acrescentou em dobro. Ou seja, se tinha 500 juntas de camelo, agora era 1000, né? E Deus abençoou em dobro, e aí o casamento dele foi mais abençoado ainda. Deus deu outros filhos, diz a palavra, que as mais formosas, mais lindas eram as filhas de Jó. E Deus abençoou
abençoou ele de todas as formas, de todos os sentidos, ou seja, financeiramente, moral e espiritual, né? E o diabo foi derrotado, Satanás foi derrotado porque Jó continuou fiel ao Senhor, não blasfemou. Diz, no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Deus me deu, Deus honrou, bendito seja o nome do Senhor. E o Satanás da acusação, da condenação foi caído por terra também, porque Jó orou pelos amigos dele para Deus perdoar, abençoar, e perdoou também com muito amor no coração. Então essa lição é linda, é maravilhosa, e fica a lição para nós. Não fale mal do seu irmão, não acusa, não condena, porque a ira de Deus pode acender também sobre a sua vida, assim como acendeu sobre a vida dos amigos de Jó. Ora por eles, pede para Deus amar, perdoar, isso aí. Pede para Deus tirar o ódio, o rancor do coração e colocar amor, né, no coração dos seus amigos e no seu também, para você perdoar, conseguir perdoar. Então é isso aí, Deus amor, Deus é o dono da sabedoria. Vamos pedir para Deus e Ele nos dará sabedoria e nos dará vitória em todos os sentidos. Então esse é o segredo. Deus abençoou e mudou o cativeiro de Jó, naquela luta, naquela tormenta, naquela tempestade, naquela prova, quando Jó orou pelos amigos dele. E esses amigos que acusaram, que condenaram. Então ora pelos seus amigos também, né? Pede Deus perdoar, para Deus abençoar, e Deus vai te abençoar em dobro, vai te restaurar tudo quanto você tinha antes ou que nunca teve. Deus vai te dar um futuro brilhante. É isso aí, na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. 3. A restauração de Jó. A restauração moral e espiritual. Jó, ele ficou com a restauração moral, né? Bem restaurado mesmo. A espiritual também, né? E por quê? Porque ele orou pelos seus amigos. Então, ore aí pelos amigos, por todos, em nome de Jesus. O 2. A restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu na dimensão social e material. Jó, capítulo 42 e 3. As calamidades que sobreveio sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocional, expulsaram convívio social. Ele suportou sozinho, né? Então foi um momento ali realmente de muita humilhação, de muita dor, muita perca, muito sofrimento, muita zombaria. Ele suportou sozinho, mas Deus deu vitória, né? Aí diz aqui, ó, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, o tanto quanto os dantes possuía. Jó 42 e 10, quando ele orou para seus amigos, tá? Então, o mistério dessa lição que você tinha que aprender, é isso aí. A restauração que o Senhor faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões de vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, imagem de Deus restaurada. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, pela sua graça divina, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele faz isso, nos ajuda, né? Restaura, restitui. Então creia você que este novo ano que vai chegar, o Senhor vai te abençoar e vai trazer em volta tudo aquilo que você perdeu. Então perdoa aí, tenha um Feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de amor, de graça, perdão de Deus e misericórdia na sua vida. Perdoa, faça o bem, Deus vai te abençoar, vai te dar em dobro, né? Tudo que você possuía, Deus vai te dar em dobro e vai te abençoar mais ainda, você vai ter um futuro brilhante. Então o segredo é esse, amor no coração, amar a Deus acima de todas as coisas, servir Ele, adorar em espírito e verdade, porque Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que desviava do mal, tinha todas essas qualidades. E Jó orava pelos seus amigos que acusaram, que condenaram. Jó perdoou. Então é o segredo, perdoa, faça o bem, ora que Deus vai te abençoar e vai te honrar muito nessa terra. É isso aí. E aí, continuando, né, aqui nessa lição, agora a conclusão. Chegamos ao final de um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora da linha que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que o homem pode servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Então, glória a Deus, aleluia. Jó provou para Satanás que ele era íntegro, fiel, temente a Deus e que desviava do mal. Não era porque tinha riqueza, mas sim porque amava Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aí o diabo foi derrotado porque ele falou, Deus me deu, Deus amou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou contra o Senhor. Satanás perdeu nesse desafio. Satanás foi derrotado. Jó vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Então é isso aí. Agora eu vou passar as perguntas e respostas. Primeira pergunta. O que o capítulo 38, 39 e 40 do livro de Jó demonstram? Deus expõe a sua opinião, onipotência na criação e sua sapiência em preservá-lo. 2.
Qual era o conhecimento de Jó acerca de Deus? Um conhecimento de Deus apenas por tradição de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. 3. De que forma Jó arrependeu-se? Jó humilhou-se pelas suas palavras precipitadas que revelaram orgulho e a falta de um bom senso. 4. O que o episódio dos amigos de Jó, pedindo-lhe intercessão a Deus, mostram? Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma criação igualmente errada. Quinta e última pergunta. O que Jó suportou sozinho? Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus. Então, está aí as perguntas e respostas. Que Deus te abençoe. Tá chegando aí o Natal, Ano Novo. Que Deus te dê um Feliz Natal, sabe? Cheio de amor no coração. Perdoe, ama, faça o bem. E um próspero Ano Novo. Feliz, próximo na presença de Deus. Você já sabe aí, fica a dica. Ora pelos seus amigos e Deus vai te abençoar grandemente. É isso aí, a paz do Senhor, Deus abençoe.